Muito bem, vamos começar com as questõezinhas de circuitos elétricos. Bom, quando tu tem uma associação de resistores desse modelo aqui, que é uma associação mista, tu tem duas opções, ou tu entende, né, aonde que está a divisão da corrente, aonde que está o paralelismo, ou tu monta os nós. O que a gente pode perceber aqui de maneira simples? A corrente elétrica vai sair do positivo, aqui vai ter a corrente elétrica, ela vai passar aqui, então esse resistor aqui vai receber a corrente inteira, isso caracteriza uma associação em série. Quando chegar aqui a gente tem um nó. O que vai acontecer com essa corrente nesse nó? Essa corrente vai chegar aqui valendo I. Aqui ela vai se dividir em duas. Uma parte dessa corrente vai passar aqui e uma parte dessa corrente vai passar aqui. Então, esse resistor de 1, esse resistor de 1 e esse resistor de 1 recebem a mesma corrente, mas não é a mesma corrente que esse resistor de 3. Essas duas correntes aqui vão se juntar de novo nesse ponto, que seria o nó de saída, e aqui tu volta a ter o valor da corrente I. Então, é simples de ver que esse resistor de 1, esse resistor de 1 e esse de 1 estão em série. Por quê? Porque eles recebem a mesma corrente, mas eles, em relação a esse outro 3, estão em paralelo, porque foi o ponto onde a corrente se dividiu. Agora, se tu não tá afim de pensar em tudo isso, usa a técnica dos nós. Vou apagar ali, ó. A técnica dos nós, tu não pensa, tu faz. Aqui já começou, né? O início é A, o final é B, já está pronto para ti. Isso aqui é uma curva, não é um nó. Isso aqui é um nó. Que nó que é esse? Vamos chamar esse nó de nó C. Por que ele tem que ser o nó C? Não pode ser o nó A, porque daqui até aqui o fio não é livre. Aqui é uma curva, aqui é uma curva. Cuidado para não marcar a curva como sendo nó. Aqui eu tenho o nó de saída, vamos chamá-lo de D. Não pode ser o B, porque tem uma resistência aqui entre o B e esse nó aqui. E aí o que tu faz? Linha reta. Tu saiu do A e tu foi até o B. O que existe entre o A e o B? O C e o D. Quantos... Opa, lele, opa, lele. O C e o D. Quantas resistências existem entre A e C? Uma, que vale 0,5. Quantas resistências existem entre C e D? Entre C e D nós temos dois caminhos. Temos um caminho que vale 3, então no próprio risco aqui que tu faz, tu já usa como sendo um caminho. E temos outro caminho que também vai valer 3. Por quê? Porque esse 1 e esse 1 estão em série. Repito, eles recebem a mesma corrente. E aí aqui temos outro caminho que vale 0,5. O que a gente tem ali então? Um paralelismo de dois resistores de resistências iguais. Então essa aqui continua valendo 0,5. Quando as duas resistências são iguais, basta fazer o quê? Dividir uma delas pela metade. Então 3 com 3, 1,5 e aqui 0,5. Toda associação mista transforma-se numa associação em série. O que vai sobrar aqui então? Uma resistência total de 2,5 ohms. Por isso que é nenhum desses valores. Beleza? Pagando. Bom, o que nós temos agora aqui? Vou tirar fora aqui. A questão 2. Foi bom, né, filha? Bom, a questão 2, se tu der uma olhada aqui, né? Vamos abrir a questão 2. Eu vejo muita gente querendo abrir esse circuito. Pessoal, esse circuito já está aberto, né? Ele já está colocado numa linha reta, tá vendo? Tu sai do A e tu vai até o B. Olha os nós que existem aqui. Aqui tem um nó. Que nó que vai ser esse? O nó C. Só que daqui até aqui o fio é livre, então esse nó também é C. Daqui até aqui o fio também é livre, então esse nó também é o nó C. E aí, claro, tem os nós de chegada aqui, né? Que é claro que vai ser B, porque o fio é livre. Aqui também é B. Então, o que eu estou fazendo aqui nesse esquema doido aqui? Eu estou indo de C para B por um caminho que vale 12. Estou indo de C para B por esse caminho aqui, né? Que tem uma resistência de 3, uma resistência de 6 e aqui depois vira 10. E estou indo de C para B com uma de 18 e uma de 9.
Quer dizer, o que é isso aqui? É um baita de um circuito misto. Então, o que tu faz aqui? Ó? O 7 inicial lá permanece. Continua valendo 7, beleza? Aí, o que vai acontecer? O caminho de cima vale 12. Não vamos se preocupar com ele, porque ele está ali sozinho, esse 12. O que acontece no caminho do meio? Bom, o caminho do meio, a primeira coisa que nós temos é um 13 em paralelo com um 6. O 13 em paralelo com o 6 são os valores mais clássicos que tem da associação em paralelo, que dá 2. Por que dá 2? Vamos resolver aqui no cantinho. A resistência equivalente ou a resistência total vai ser a multiplicação 6 vezes 3 dividido pela soma, 6 mais 3. A resistência total vai dar 18 sobre 9, que dá 2. Tu vai ver que de tanto fazer exercício, tu vai acabar decorando que o paralelismo entre 3 e 6 dá 2. Então aqui nós temos 2, só que sobrou 10 aqui, ó. Ainda existe o 10. A 10, né? Eu acertei. É. Tá vendo a malandragem aqui, ó? Esse 2 e esse 10 estão em série. E aqui embaixo o que nós temos? 18 em paralelo com 9, que também vai sobrar uma só. E aí volta aqui teu B. Esse 18 em paralelo com 9, eu vou ter que fazer a mesma coisa. A resistência total vai ser 18 vezes 9 sobre 18 mais 9. Isso dá uma resistência total de 6 ohms. Só fazer o cálculozitos. 6 ohms. O que a gente está vendo agora? Eu tenho 12 em cima, 12 no meio, até porque né, isso aqui é uma associação em série, e 6 embaixo. O que é bom fazer nesses circuitos mistos? Resolve primeiro os que têm o mesmo valor. A gente sabe que quando tu tem 12 com 12 em paralelo, a resposta vai ser 6, porque tem que dividir por 2. Então, olha só, fazendo aqui pequenininho, ó, o 7 continua valendo. O 12 de cima com o 12 do meio vai resultar numa resistência de 6, mas continua existindo a resistência de 6 embaixo. O que tu vai ter agora de novo? Duas iguais. 6 em paralelo com 6 resulta numa de 3. Então, nós teremos 7 e 3. Qual é? Que todo circuito misto vira uma associação em série. 7 mais 3, 10. Beleza? Vamos para a questão 3. Vou fazer de vermelho agora. No circuito abaixo, a corrente elétrica em qualquer dos resistores de 20 ohms em amperes é. Bom, aqui não vamos resolver por nós, tá? A essa altura do campeonato, tu já deve estar bem legalzinho isso aqui, ó. A corrente sai daqui, vai fazer uma curva aqui, quando a corrente chega aqui tem um nó. O que ela vai fazer nesse nó? Se dividir, só que como o 20 e o 20 são iguais, é um paralelismo de dois números iguais. Aqui é o nó de saída, a corrente volta a valer 10. Então, nesse circuito, o 20 está em paralelo com o 20. Dá uma redesenhada no circuito. Ó. Repito, não precisa botar nome aos nós, porque ele é simples. Tu tem um de 10. Aqueles dois de 20 vão virar somente um só, e aqui vai ter outro, né? Então, olha só. Esse cara aqui vale 10. Esses dois resistores de 20 que estão em paralelo vai virar um só de 10. Mesmo esquema aqueles dos resistores iguais, divide 1 por 2. E aqui é 10. Qual é a resistência total desse circuito? 30. Vira uma associação em série. A DDP também é 30. URI. O U do circuito é 30 volts. A resistência do circuito é 30 vezes I. Esse circuito possui uma corrente de 1 ampere. A corrente total do circuito é 1 ampere. Só cuida para não te emocionar, porque a pergunta deles é a corrente em qualquer dos resistores de 20 ohms, e os de 20 estão em paralelo, que é onde a corrente se divide. Vamos fazer o caminho da corrente aqui. Ó. Quanto é que vale a corrente aqui? A corrente aqui vale 1 ampere. Né? Quando essa corrente de 1 ampere chegar aqui, o que ela vai encontrar? Um nó. Quantos caminhos ela tem para percorrer? 2. E esses dois caminhos possuem valores iguais. Quer dizer, para esse lado aqui, já vamos fazer aqui, ó. Para esse lado aqui, vai vir uma corrente de meio ampere. E para esse cara aqui,
também vai passar uma corrente de meio ampere. A corrente se divide. Né? Aqui chegou 1 ampere. 1 ampere se dividiu em 0,5 e 0,5, aqui volta a ser 1 ampere. Claro que essa questão seria um pouquinho mais difícil se não fosse aqui dois resistores iguais. Mas na sequência a gente vai ter exercícios para resolver que os resistores vão ser diferentes. Aí a gente treina isso. Então a resposta é Canadá 0,5. É uma luta.